Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso falando sobre o Estatuto do Idoso, a Lei número 10.741 de 2003. E no encontro de hoje nós vamos finalizar aqui a política de atendimento ao idoso. Então nós vamos falar um pouco sobre as infrações administrativas e vamos dar aí prosseguimento à matéria, correto? Então olha só, nossa análise ela inicia hoje no artigo 56. Então veja, nós vamos ter aqui, não confunda isso com crime, tá? Nós vamos ter aqui infrações de caráter administrativo, isso sim, tá? Com previsões de penas de multa, enfim. Então vem comigo e veja só. Quais são as infrações administrativas? Artigo 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 dessa lei. O artigo 50 eram as obrigações, que era um monte de obrigação, se você for lembrar. Né? Algumas mais genéricas, como respeitar os direitos do idoso, outras mais específicas, como fazer o contrato, enfim. Não cumpriu com as obrigações, então olha só, multa de R$ 500 até R$ 3.000, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Tá? Então não cumpriu, interdita. Ok, terminou, aí volta, né? Mas mesmo assim vai pagar a multa. Gente, então essa é a primeira hipótese. Agora, se o fato for definido como crime, por exemplo, lá tinha, né? O respeito aos direitos do idoso, aí realmente, né, pratica um delito contra o idoso. Aí a sanção é muito mais grave, porque aí é crime mesmo. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados são transferidos para outra instituição, a expensas do estabelecimento interditado enquanto durar. Então lembra que a gente viu num dos encontros que um dos direitos do idoso, né, seria o de, ao máximo, permanecer no mesmo local. Né, mas já falava lá, né, salvo impossibilidade, realmente, salvo, né, manifesta necessidade de transferência. Esse é um caso. Veja, digamos que o local não cumpre com, né, com as condições adequadas ali de habitabilidade, enfim. Então aí não tem que fazer, transfere todos os idosos para outro local até que se arrume lá, né, o que estava, realmente o que precisava consertar. Nessa hipótese, quem que paga esse deslocamento, quem que paga o custo de onde o idoso vai ficar? A instituição antiga que foi interditada. É realmente custo dela, beleza? Continuando, vamos lá. Artigo 57. Tá? Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso que tiver conhecimento. Então eu falo para lembrar aqui do artigo 6º da lei, mas não é só ele não, tá? Mas em especial o artigo 6º trazia aquela delatio obrigatória, aquela situação em que qualquer do povo que tiver conhecimento de algum descumprimento da lei contra o idoso tem o dever de comunicar às autoridades. Mas mais do que isso, nós vimos que havia uma regra em específico para realmente profissionais da saúde. Se naquele momento ele verifica que há qualquer ali indício de que há crime contra o idoso, ele tem que comunicar à autoridade imediatamente. Até nós vimos que ele poderia comunicar o delegado de polícia, o Ministério Público e os conselhos. E aí vem os três, né? Municipal, Conselho Estadual e Conselho Nacional. Isso estava previsto em incisos, mas dentro da previsão ainda tinha a vigilância. Então não se esqueça disso. Se não comunica, olha só, temos uma multa de R$ 500 até R$ 3.000, que é aplicada em dobro no caso de reincidência. Aplicada em dobro no caso de reincidência. E aí, gente, é assim, né? Nós temos aqui, infelizmente, uma péssima técnica que foi adotada pelo legislador, né? Porque você pensa assim, 500 até R$ 3.000. Pô, se você for jogar isso lá em 2003... Até um valor um pouco maior, mas pensa na inflação desse período. E o legislador, ele engessou a sanção, não muda, não tem como mudar, é de 500 até R$ 3.000. Então, cada vez mais esse valor ele é menos expressivo. Melhor seria se ele tivesse tentado colocar essa pena de multa aqui vinculada em outro critério, né? Eu sei que tem gente que talvez vá criticar, vou falar assim do salário mínimo. Ah, mas o salário mínimo não pode, porque a Constituição diz que não pode vincular. Pois é, mas a pena de multa no criminal, tá? No âmbito penal, ela é vinculada, né? Criou-se um critério chamado dias-multa, mas no final das contas ela é calculada em cima do salário mínimo. E aí, pelo menos, como o salário mínimo vai tendo correção, isso não perde tanto, né? Veja, quando você tem uma lei que com, né, mais de 15 anos já, imagine a inflação do período, fica irrisório esse valor. Imagine, né, se for pensar daqui a 20, 30 anos, né? Enfim, vão ter que mudar, vão ter que alterar, é claro. Bom, ainda, gente, artigo 58. Deixar de cumprir as determinações dessa lei sobre prioridade no atendimento do idoso.
multa de R$ 500 até R$ 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido. Mas veja que é uma multa muito pequena, né? Lembra que tinha a questão do atendimento prioritário do idoso, né, em entidades tanto públicas quanto particulares, enfim. Então o idoso vai num supermercado, o idoso vai num banco e não é atendido a prioridade. No final das contas, a multa, imagine, R$ 500 de multa, é muito pouco, né? Mas enfim, tá? Tem pelo menos sanção, existe essa possibilidade. Fechado? Então vamos lá, continue comigo. Capítulo 5 trata da apuração administrativa de infração às normas de proteção ao idoso, tá? Como que se dá? Mas primeiro, olha só a atualização monetária da pena de multa. Os valores monetários expressos no capítulo 4 serão atualizados anualmente na forma da lei. Você vai dizer, pô, professor, mas então dá para atualizar. Sim, mas e aonde que está a previsão? Outra, né? Qual o critério para a atualização? Qual o índice de atualização? Então geraram aqui realmente uma problemática grande. Claro, a gente vai tentar usar algum índice oficial, enfim, mas poderiam ter solucionado, repito, de forma mais fácil. Mas vamos lá, gente. Continuando. Artigo 60. O procedimento para imposição da penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso tem início com a requisição do MP ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por 2 testemunhas. Então, quem gosta, vai fazendo um fluxograma, coloca aí, primeiro ponto, né, requisição do Ministério Público ou auto de infração, né, começa tudo daí, e aí a gente prossegue. No procedimento iniciado com auto de infração, então podem ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Quando se fala em fórmula impressa, né, às vezes é realmente formulário que a pessoa, né, o funcionário, ele vai lá, só vai destacando, coloca o nome, os dados da empresa, aí tem um campo para preencher a ocorrência, enfim, é isso. Esse formulário padrão que existe, ele já pode entregar. E quando é o Ministério Público que requisita, ele faz uma petição do zero, né? Então não é um formulário padrão, tá? Mas aqui pode realmente usar essa fórmula impressa. Parágrafo 2º, sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado, tá? Então, a ideia é fazer na hora. Enfim, não dá, enfim, vai ser feito logo, então, né, no prazo realmente ali de 24 horas. Muito bem, continuando aqui, meus caros, vamos lá, vamos ver o prosseguimento desse procedimento. O artigo 61, ele diz assim, ó, o autuado terá prazo de 10 dias para a apresentação da sua defesa, contado da data da intimação, que será feita pelo autuante no instrumento de autuação quando for lavrado na presença do infrator. Então essa primeira hipótese, né, foi feito realmente aquele auto de infração, é fácil, o cara está ali, já assina, e aí ele tem 10 dias para se defender. Ou então vamos supor que foi o Ministério Público que requisitou, então a pessoa não sabe ainda. Então é mandado uma carta via postal, da data em que ele receber, ele tem 10 dias, tá? Então, via postal, claro, para saber a data tem que ter o aviso de recebimento. Pois bem, havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, a autoridade competente vai aplicar à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo MP ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Agora, olha só, nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde de pessoa idosa, mas agora eu estou falando daquela que está abrigada. Veja só, muita gente já me perguntou qual que é a diferença entre o artigo 62 e o 63, porque depois eles são praticamente idênticos. Eu quero que vocês notem que o artigo 62 ele falava de risco para a vida ou saúde do idoso. Qual idoso? Qualquer. Mas enfim, né, seria em especial, inclusive aquele abrigado ou aquele não abrigado. Agora olha aqui, ó. Nos casos em que não há risco para a vida ou saúde da pessoa idosa, porém ela está abrigada, a autoridade competente, de novo, ela vai aplicar à entidade de atendimento as sanções regulamentares sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo MP ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização, né? Eu confesso que também, na primeira vez que li esse artigo, né,
Pensei, pô, mas eles dizem a mesma coisa, mas um fala que tem risco, outro fala que não tem risco. Mas o detalhe mesmo está aqui na questão do abrigo. Então destaca isso, gente, porque isso aqui é uma nuance tão pequena que pode derrubar um candidato aí na hora da prova, tá? Mas enfim, vamos lá? Continuando aqui, meus caros. Capítulo 6 da lei. Agora nós vamos falar aqui da apuração, não mais administrativa, mas sim judicial de irregularidade em entidade de atendimento. O artigo 64 ele diz assim: aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições das leis 6437 de 77, é a lei que diz respeito às infrações à legislação sanitária federal, e lei 9784 de 99, que é a lei que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Tá? Então vamos lá. Aplicam-se subsidiariamente. Como regra, a gente aplica o próprio Estatuto do Idoso. No que ele for omisso, você busca essas duas leis para complementar. Artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento do idoso terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do MP. E eu quero que vocês notem que, então, no procedimento judicial, mas também no administrativo, o Ministério Público estava nos dois. Lá ele podia requisitar, aqui ele vai pedir. Mas veja que ele estava nos dois. A diferença é que no administrativo também poderia ser um agente fiscalizador, e aqui no judicial pode ser o próprio idoso que faça o pedido, né? Ou alguém que represente ele, advogado, enfim. Continuando, artigo 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido MP, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas para evitar a lesão aos direitos do idoso mediante decisão fundamentada. Né? Vamos supor que há uma alegação gravíssima e há elementos, imagine que o Ministério Público junta fotos, enfim, o juiz, antes mesmo de julgar, liminarmente ele afasta. Aí tudo bem, se ao final, né, entender que não é aquilo, for julgar improcedente aquela ação, aí ele retoma esse sujeito ao local. Senão, ele fica definitivamente afastado. Ele só confirma o afastamento, que de provisório se torna definitivo. Bom, o dirigente da entidade, ele é citado para que no prazo de 10 dias ele ofereça uma resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar provas a produzir. Veja que o prazo pelo menos é fácil, né? Ele coincide com o mesmo prazo do procedimento administrativo, né? A diferença é que lá ele era meramente notificado, aqui ele é citado, porque é uma ação judicial, ele toma conhecimento e é chamado ao processo. Continuando, gente, e agora já chegando ao fim desse nosso encontro, o artigo 68 ele prevê assim: apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69, ou, se necessário, vai designar audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Então, de duas, uma. Ou julga, né, imediatamente, ou marca uma audiência de instrução e julgamento. Salvo manifestação em audiência, então as partes e o MP, depois da audiência, tá? Tem um prazo de 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Então, 5 dias para oferecer alegações e depois 5 dias para o juiz ele decidir. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo do dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição. Evidente, imagine, tem uma entidade que trata lá de idosos. E imagine então que o juiz determinou o afastamento do dirigente. Não posso deixar sem. Por isso que o juiz comunica ao superior dele, né? Olha, estou afastando. Designe uma outra pessoa imediatamente. Não pode ficar sem dirigente. É por isso, tá? O juiz ele comunica. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento de mérito. Vamos supor que no local lá tem alguma barreira arquitetônica para o idoso e tal, então o Ministério Público falou, né, a pessoa ainda não tinha, né, deu um prazo de 1 semana, a pessoa não consertou, e aí ele ofereceu então um pedido perante o juízo, né, houve o prazo de 10 dias para a pessoa se manifestar, e ela disse, olha, eu estou arrumando.
o juiz ele pode conceder prazo, falar, então tudo bem, eu te dou o prazo de 15 dias para que você prove que procedeu a todas as mudanças necessárias. Se a pessoa conseguir cumprir com esse prazo, acabou o processo. Percebeu? Então existe essa possibilidade, mas não é obrigatório, cabe ao juiz, caso a caso, analisar. E por fim, o parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Isso é importante, né? Porque vamos imaginar que, né, o sujeito ele tenta passar para a pessoa jurídica. Não, é o próprio dirigente ou responsável, mais ninguém, tá? Mais ninguém. Então a multa é realmente personalizada. A mesma coisa se dá em relação aqui à advertência, tá? E é isso, meus caros, mais uma etapa cumprida aqui do Estatuto do Idoso, é coisa pra caramba, né? Enfim, mas vamos indo, né? É muita coisa, muita letra de lei, mas também eu digo, e eu sei disso, pô, eu dou aula de penal. Penal, né, a gente dá, na parte geral é só teoria, então é mais fácil você se desvincular da lei. O Estatuto do Idoso, se eu fujo da letra de lei, eu deixo de falar as questões que vão cair na prova. Porque o fato é, a tendência, e pode confirmar isso, pode confirmar, é que tua prova, quando né, for cobrada, ela vai cobrar exatamente artigos. Pode pegar sites de questões e concursos, né? Aí tem lá, né, quando você vai ver que as respostas que o povo dá. O pessoal só coloca assim, artigo tal, artigo tal, artigo tal, para dizer se está certo ou está errado. Porque é isso, gente. Então você não pode fugir dessa análise. Eu sei que é um pouquinho mais chato, eu também acho. Às vezes eu prefiro pegar uma matéria, só fazer alguns fluxogramas e tal, fica um pouco mais dinâmico. Mas não consigo fazer aqui, sinceramente, tá? Se eu conseguisse, né? Ou melhor, poderia, mas daí eu deixaria muita coisa de fora. Bom, mas é isso, né? Você não está querendo escutar aqui isso, né? Você quer, é claro, descansar um pouco para depois prosseguir com os outros encontros, prosseguir no seu estudo. E mantenha-se firme, não desista, continue estudando que com certeza você vai conseguir, tá? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, bons estudos e até uma próxima oportunidade.